com que se façam ligações. Por quê? Porque o turista, ele vem e ele precisa desenvolver atividades. Não adianta ele ter apenas uma coisa para fazer, né? Então assim, ele vai lá, faz compra um dia, no segundo dia ele já não tem tanto interesse. Então assim, está na hora dos municípios começarem a trabalhar, principalmente em algumas questões, regionalmente. Trabalhar regionalmente, assim, atrai o turismo para a região como um todo. E daí não é só o município de Tubarão que ganha ou que perde, mas sim a região como um todo. Aqui no município também tem a questão do turismo rural, que é desenvolvido no alto do Rio do Pouso, mas que falta marketing, falta uma estrutura para o atendimento. Muitas vezes a gente fala assim, vamos trabalhar com turismo, Trabalhar com turismo é uma coisa que demanda muita infraestrutura, muito dinheiro e existe um retorno a longo prazo. Então assim, desenvolver as atividades turísticas do município, se existe um potencial, ela deve ser desenvolvida, mas não que isso seja o foco principal. Aí nós temos também as águas termais, que era do que nós estávamos falando antes, que existe uma carência nas formas de proteção às fontes termais. Hoje não tem essa proteção. Existem carências de políticas públicas para a manutenção das qualidades das águas termais. Um dos balneários está com a estrutura antiga e carece de reformas. Os banhos com águas termais são possíveis apenas em alguns horários, no início do dia, no início da manhã e próximo do almoço e ao fim da tarde. Então assim, às vezes as pessoas vêm até as termas achando que pode tomar banho termal o dia todo e daí quando ele chega aqui tem alguns horários e isso acaba frustrando um pouco. Existe um potencial também para o turismo de aventura devido aos morros que existem aqui e já tem algumas atividades que são desenvolvidas como trekking, mountain bike, rapel. Existe também locais para escaladas em pedras. Só que assim, falta uma melhor estruturação desses atrativos naturais para atender o turista. E daí aqui existe um mapeamento com as áreas do turismo. Aqui nós temos as termas do Rio do Pouso e aqui mais para cima onde se desenvolve o turismo rural. Aqui as termas da Guarda. Aqui nessa área em amarelo é onde seria o turismo do patrimônio cultural e onde tem esse círculozinho aqui é onde se localiza o turismo de compras no município. Em relação aos aspectos físicos territoriais de Tubarão, nós temos como os principais limitantes físico-territoriais a declividade, as áreas sujeitas à inundação e as áreas sujeitas a deslocamento de massas no município. Então aqui nós temos um mapa hipsométrico de Tubarão, mostrando o município como um todo. Então aqui nós temos as áreas de maior declividade, nessas áreas e nessas áreas, que é onde estão os morros e alguns morrinhos pequenininhos que ficam aqui dentro da área urbana, exceto aqui próximo ao São Martinho, que é a área físico-territorialmente um pouco mais complexa. Quando a gente passa a área urbana, nós temos algumas restrições em relação à ocupação urbana em áreas com declividade com mais de 30%. Então, daí nós vemos assim, que essas áreas com declividade maior que 30% são essas áreas onde começa a ficar mais escuro aqui. Nessas áreas aqui, nessas áreas onde está o São Martinho e aqui onde está o São Cristóvão. São as áreas que têm maior declividade, que têm uma ocupação urbana consolidada, acentuada e são áreas que existem problemas. Além disso, desses mapas, nós temos aquilo que a gente chama de áreas de suscetibilidade, que são as áreas de deslocamento de massa, que é onde você tem maior probabilidade de ter deslizamentos. Então daí nós montamos um mapa onde a gente apresenta a área de baixa suscetibilidade ao deslocamento de massas, média alta, média e alta. Então nós vemos que assim,
sensibilidade ao deslocamento, né, de massas. E nas áreas aonde está o São Martinho, são as áreas onde nós temos média, alta e alta. Então, assim, nesse local há um grande problema, há um grande risco de deslocamento de massas, ou seja, de desabamento, de morros e etc. Então, o que acontece? Tubarão, se a gente for seguir a risca, a 6766, que são as áreas passíveis de parcelamento, a gente não poderia mais ter parcelamento do solo em Tubarão. Porque ou nós estamos nas áreas de inundação, ou nós estamos nas áreas onde você tem um risco de desabamento. Então, na verdade, é melhor ocupar as áreas sujeitas à inundação do que escorregamento. Melina, pode perguntar? Pode. Esses deslizamentos são baseados apenas em declividade ou existe alguma análise geológica também? Não, na verdade, esse mapa de suscetibilidade, ele foi um cruzamento da declividade com a formação do solo e com a geologia. Então, um cruzamento desses dados. Claro que assim, os mapas que nós usamos para a elaboração desse mapeamento é só para a gente ter uma ideia geral, porque foram cartas do estado, onde você tem uma escala maior. Então, assim, para fazer isso para um município exatamente, para determinar, para fazer até os mapas que a Defesa Civil tem que fazer que essas são áreas de risco, do mapeamento de risco, tem que se fazer um outro mapa com uma escala mais apropriada. Mas de uma forma geral é só para a gente ter essa ideia de aonde estão localizadas mais ou menos essas áreas, né? Para a gente ter uma ideia para fazer o planejamento. Alguém tem mais alguma pergunta? Daí, esse daqui é um mapa de solos, que era o que eu estava falando anteriormente. Então nós temos a área do município, mas a gente vai se focar aqui na área urbana. Então nós temos 4 tipos de solos, mas em resumo, esses solos que estão em laranja, que pega a margem esquerda e a face norte, eles são solos suscetíveis à erosão. Esses aqui que estão em verdes são áreas com lençol freático elevado e que tem a formação de lâmina d'água, ou seja, a absorção do solo é mínima. E essas áreas em laranja mais claro são as áreas suscetíveis à inundação. Então, o que nós temos? A gente estava até debatendo no começo, nós estamos fazendo alguns estudos técnicos, né? Conversando com os técnicos do escritório, porque assim, no começo nós até começamos a falar que assim, não se deve pavimentar em Tubarão por conta de que assim, que aumenta o escoamento das águas pluviais. Só que assim, nós deveríamos estar utilizando então pavimentos que não impermeabilizassem o solo. No entanto, nós temos um problema que assim, esses pavimentos que não impermeabilizam o solo, na verdade também não resolvem o problema, porque o solo de Tubarão ele não tem capacidade de absorção. Não tem capacidade de suporte, né? Então... Ele tem absorção, até eu queria que tu comentasse essa questão aí de ele ser percolado pela água, né? Ele não tu falasse que tem regiões que não são de baixa infiltração, né? Isso. Isso aí é caracterizado pela formação do solo, pela posição dele, né? Exatamente. Então, assim, já é uma característica natural. O que teria que ser feito em Tubarão, assim, uma das principais prioridades, assim, é um projeto muito bem feito de drenagem do município, de microdrenagem e de macrodrenagem. Porque assim, não adianta só colocar galerias, porque para onde essas galerias vão desaguar? Porque hoje a gente discute muito e existe uma preocupação muito grande das pessoas por conta da enchente de 74 de extravasar a calha do Tubarão. Só que assim, ao extravasar a calha do Tubarão é